Tudo bem, gente? Bom dia, né? Galera que veio sábado assistir a aula de atualidades é a galera que vai passar, né? Então vamos lá, né? Então, deixa eu me apresentar para vocês rapidamente, né? Eu sou o professor Alex Mendes, eu disse aqui informalmente para vocês, né? Eu sou economista, sou geógrafo também. Por isso que a galera às vezes me vê transitando entre as duas disciplinas, né? E a gente vai estar com atualidades hoje o dia inteiro, a gente tem uma maratona gigantesca. O que eu quero que vocês percebam ao longo da aula de hoje, né? É a linha argumentativa para a redação de vocês, né? Esse é o ponto fundamental. Que você entenda o conteúdo para poder fazer a linha argumentativa. Porque às vezes a técnica de redação vocês têm, às vezes a parte gramatical vocês também têm, né? Mas às vezes a galera começa a escrever redação, minha bicicleta é azul, por isso janela não voa, né? Então, tipo assim, quando você não conecta Lé com Cré, né, o avaliador vai tirando ponto, porque ele não consegue entender do que você está falando. E se você não souber do que você está falando, a tua redação fica muito ruim. E eu quero lembrar que a redação vale 20 pontos. Se você não pontuar muito bem na redação, você está fora do concurso. A chance é nenhuma, né? Então, a gente separou aqui todos os assuntos que a gente considera que são assuntos muito importantes. Claro que a gente não tem pretensão nenhuma, né, de adivinhar qual será o tema da redação de vocês, né? Menor chance de adivinhar, né? Exatamente. Quando a galera começa a fazer assim, aula de premonição, né, eu falo assim, caraca, eu queria ter esse dom mãe de Ná, né? Eu não tenho esse dom mãe de Ná. Mas são assuntos que a gente aposta. Às vezes o pessoal pergunta assim, né, mas porra, como é da Polícia Federal, vai ser algo na área de segurança pública. Não necessariamente, né? Eu lembro sempre o seguinte, né, e eu sou professor de economia, e se não me falha, o concurso, acho que foi de 2010, da CVM, tinha acabado de acontecer a crise econômica mundial de 2008, né, do mercado subprime nos Estados Unidos, né? Então, nas minhas aulas, a gente focou pra caramba para poder explicar para os alunos o que foi, né, a crise econômica mundial. Não caiu uma questão. Nenhuma, zero. Nada de questão. E a gente ficou assim surpreso, né? E é isso, né? Concurso é isso. A gente não sabe o que a banca vai efetivamente cobrar. Eu botei, obviamente, aqui alguns temas que eu acho que são importantes da área de segurança e o que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, que eu acho que a Polícia Federal pode focar isso. Mas tem assuntos que eu trouxe, por exemplo, como a guerra na Palestina, que é um tópico denso, complexo de ser compreendido. Eu trouxe para vocês inflação de alimentos, né, que é um tópico novo, né, que a gente discute. Então, a gente tem muita coisa para a gente poder falar, né? Se vocês puderem, né, e quiserem, né, ficar até o final do dia, vai ser cansativo, com certeza vai, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só gritar, né? O importante é a gente sair daqui com a compreensão do tema, beleza? Então vamos falar do primeiro tema, que é a PEC da segurança, tá? Então o que é a PEC da segurança? É uma proposta de emenda constitucional que foi encaminhada agora para o Congresso Nacional, né, pelo ministro Ricardo Lewandowski. O Ricardo Lewandowski foi ministro do Supremo Tribunal Federal e hoje é o ministro da Justiça e Segurança Pública do Lula. Tudo bem? Qual é o ponto fundamental? Primeiro ponto que a gente tem que destacar. Por que está se propondo uma proposta de emenda à Constituição sobre esse tema da segurança? Porque ele reorganiza a divisão, né, das polícias no Brasil, a competência das polícias no Brasil, e ele constitucionaliza algo que nós chamamos de SUSP. Tudo bem? O que é o SUSP? Né? É o Sistema Único de Segurança Pública. Então a gente conhece, por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é o quê? Né? Você tem o governo federal, né, que determina as diretrizes, as orientações, e você tem a dotação orçamentária que vem do governo federal, e parte da execução é realizada pelos entes subnacionais, ou seja, estados e municípios, tudo bem, vão executar parte daquilo que é decidido. Esse material aqui, pessoal, eles vão tirar xerox para vocês, tá? Ou botou lá na área do material, todo ele, tá? Vai estar lá, ou eles botaram na área de material para vocês, é porque na realidade o que acontece? A culpa não foi do Sejures. A minha culpa, a minha máxima culpa, a minha tão grande culpa, né? Porque
Essa semana foi uma semana muito pesada de trabalho. E aí, aos 45 do segundo tempo, é que eu consegui formatar o material todo para poder mandar para eles. Então, eles botaram lá na área de trabalho para vocês, ou eles vão tirar xerox, mas tá lá, tá? Com certeza, o material todo, completo, tá? Então, voltando à questão. Então, vamos lembrar, o que é o SUS, né? O Sistema Único de Saúde? Você tem uma orientação que ela é dada, né, pelo governo federal, você tem uma política pública que é decidida pelo Ministério da Saúde e parte da execução é realizada pelos entes subnacionais, ou seja, né, pelos estados e pelos municípios. Mas a orientação, a formulação da política, a definição do orçamento, né, tudo isso é definido na esfera federal. Aí o que aconteceu? Lá no ano de 2017, o governo federal criou o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que seria o equivalente ao SUS, só que para a segurança pública. Porque as pessoas não se tocam no Brasil que a gente tem um sistema de segurança pública altamente fragmentado. Vamos lembrar? A nível federal, eu tenho a Polícia Federal, que cuida dos crimes federalizados. Tráfico internacional de drogas, de armas, biopirataria, tráfico de pessoas, né, crimes de fronteira, né, etc. e tal. Eu tenho a Polícia Rodoviária Federal, que cuida dos crimes que passam pelas rodovias federais, além da segurança viária. Aí eu tenho, né, Policial Penal Federal, que vai cuidar das penitenciárias federais. Aí eu tenho a cada estado, e são 27 estados, uma Polícia Civil, que cuida da parte investigativa, e uma polícia militar do patrulhamento ostensivo. Em cada estado eu tenho uma polícia penal estadual. Em cada grande município ou município médio do Brasil, eu tenho uma guarda municipal, que teoricamente faz a segurança do patrimônio da cidade. Então, o sistema ele é todo fragmentado. Qual é o problema, né? É que o crime não respeita mais fronteira. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, já tem a atuação do primeiro comando da capital de São Paulo. Já há associação entre o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital de São Paulo. Você teve, por exemplo, Fernandinho Beiramar, que foi preso na Colômbia, pelo exército colombiano, comprando droga diretamente, né, de narcotraficantes colombianos. Então, a criminalidade ela ultrapassou a fronteira dos países, ela ultrapassou a fronteira dos estados. Então, essa fragmentação das polícias, ela causa ineficácia. Porque, por exemplo, a Polícia Civil de Minas Gerais, a não ser em acordo, né, em consórcio com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não pode executar ações dentro do estado do Rio de Janeiro. Só para a gente lembrar. Então, o que acontece? Há uma limitação da atuação da Polícia Federal em alguns casos. Polícia Federal, por exemplo, a não ser que envolva, por exemplo, tráfico de drogas ou tráfico de armas, ela não atua, por exemplo, contra a milícia. Há um problema em que a Polícia Rodoviária Federal cuida do patrulhamento ostensivo das vias federais, mas não da ferrovia, não da hidrovia, né? Então eu tenho problemas quanto a isso. Então, claro, então qual é a grande questão? A ideia fundamental do Lewandowski é criar uma proposta de emenda constitucional que leva o Sistema Único de Segurança Pública para dentro da Constituição Federal de 88. E aqui há uma série de modificações que ele vai propor, tudo bem? Que agora afeta o Pacto Federativo, tudo bem? E aí ele promove, então, uma maior integração dessas polícias. Agora a gente vai ver que isso tem resistência, tudo bem? Então vamos lá. Qual é o objetivo fundamental? Constitucionalizar esse Sistema Único de Segurança Pública. Pergunta, por que constitucionalizar? Porque quando você constitucionaliza, para alterar a Constituição, eu preciso do apoio de 2/3 da Câmara e do Senado em 2 votações consecutivas, mais a sanção presidencial para ela ser alterada. Então a alteração fica mais difícil. Então, isso evita que a cada governo o cara modifique toda a política. Primeira questão. Segundo, evita que a cada governo você possa ter
dotação orçamentária contingenciada para atender a demanda de cortes do orçamento que são necessárias para manter ajuste fiscal. Então a ideia é você manter uma dotação orçamentária que seja constante ao longo dos anos, e não que a cada ano você tenha que contingenciar recursos da segurança pública. Qual é o contexto? O crime ultrapassou a fronteira dos estados, ultrapassou a fronteira do país. Então você tem que integrar mais as polícias dentro desse processo. Perfeito? Dito isso, né, ele elaborou a proposta, discutiu essa proposta, né, com os secretários de segurança pública. Não há unanimidade. Há secretários que são mais favoráveis, de alguns estados, há secretários que são radicalmente contra, né? Por exemplo, o Ronaldo Caiado de Goiás já disse que é radicalmente contra. Por quê? Qual é a resistência do Ronaldo Caiado? Primeiro, ele é pré-candidato a presidente da República. Então é óbvio que ele quer jogar as fichas dele contra o governo que está no poder. Primeira questão. Segundo, ele é da direita. Então é óbvio que a base de apoio de sustentação dele é a área de segurança pública. Tudo bem? Então ele quer jogar para a galera dele. Terceiro, os governadores não querem perder controle sobre as suas polícias. Porque se a definição da política pública ela começa no Sistema Único de Segurança Pública, parte da definição da política pública não é mais do governador do estado. O governador do estado tem que seguir a orientação que vem do governo federal. Não significa dizer que o governo federal vai se meter na polícia do estado, não é isso. É que a orientação ela tem que ser seguida, como é no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, por exemplo, define um calendário de vacinação. O estado não pode dizer, não vou cumprir, não vou vacinar. No meu estado, eu resolvi que a galera vira crocodilo se vacinar. Não pode fazer essa porra, entendeu? Ele é obrigado a cumprir. Então, qual é o ponto, né, de alguns governadores? Né? É que o cara não quer cumprir a diretriz que vem do governo federal. Ele não quer perder a autonomia total sobre as suas polícias. O que demonstra de maneira muito clara que a preocupação do cara não é exatamente a segurança pública, é o controle do aparato de segurança dele. O poder. Tudo bem? A questão é o poder. Tudo bem? Então, quais são as medidas? Primeiro, ela leva a constitucionalização do SUSP para dentro da Constituição, determina diretriz nacional para o sistema de segurança pública, o que inclui, obviamente, desde o sistema carcerário, tudo bem, até a atuação das polícias. E isso aqui implica uma outra questão. Todas as polícias, seguindo, né, a orientação do SUSP, passa a ter obrigatoriamente ouvidorias independentes. Aí a galera da polícia dá pulo. Tudo bem? Dá pulo. Porque aí qual é a questão? Se eu tenho que ter uma ouvidoria independente e de fora do aparato policial, né, o bom policial não se preocupa. Mas uma parte da categoria policial se preocupa. Tudo bem? É claro que ninguém quer expor o policial. O objetivo não é esse, né? O objetivo não é expor o policial. O policial é um agente da lei, né? É preciso a gente valorizar o papel desse policial, né? Protegê-lo. Mas eu preciso conter a violência policial e o abuso policial. E aí a ideia é ter a ouvidoria independente. Mas se eu tenho uma ouvidoria independente, significa dizer que o abuso policial vai ser investigado e punido. Porra, aí parte da classe policial não quer. Tudo bem? Tudo bem, isso é um problema, então tem resistência. Outra questão é o fortalecimento da Polícia Federal. E aí, de novo, os governadores de estado não querem. Porque na PEC você amplia o poder da Polícia Federal. Ela passa, né, uma série de atribuições como combate a crime ambiental, ações contra organizações criminosas com alcance e interesse interestadual e internacional. O que significa dizer que a Polícia Federal vai poder agora investigar milícia. Mas se eu investigar milícia, eu vou chegar a político. Tudo bem? Se eu investigar milícia, eu vou chegar a político. E aí, de novo,
a resistência de alguns governadores. Porque se eu investigar a milícia, eu vou chegar a político e vou chegar às entranhas de determinados poderes. Eu vou poder investigar narcotráfico dentro do estado do Rio de Janeiro e tentar entender as teias de poder. Então você amplia o poder da Polícia Federal. Tudo bem? Esse é um ponto. Outro ponto da medida é a reestruturação da PRF. O que, por um lado, abre uma janela de oportunidade de concurso para PRF, para quem quer ser PRF. Porque ela passa a ser a Polícia Ostensiva Federal e ela passa a cuidar não somente da rodovia, mas das ferrovias e hidrovias. Ela não tem poder investigativo, mas ela amplia a área de atuação. Então ela passa a cuidar de ferrovia, hidrovia e rodovia. Então a área de abrangência da PRF, né, amplia muito, tudo bem? Ela muda de nome. A galera da PRF tem uma certa resistência a mudar o nome, porque o nome é muito consolidado. Mas se ela passa a cuidar de via, que não é só rodovia, tem que mudar a porra do nome. Não tem jeito. Como é que ela pode atuar se ela não pode investigar? Mas aí é o papel, por exemplo, da Polícia Militar. Porque há uma diferença. Por exemplo, que a gente, às vezes, no dia a dia, a gente não tem essa clareza, né? A Polícia Militar, por exemplo, não investiga. A Polícia Militar é um trabalho preventivo, tudo bem, e de repressão. É óbvio que a Polícia Militar, ela tem, por exemplo, um serviço reservado, que ela tem informações que, de alguma forma, lhe dão linhas, né, de informações para poder desbaratar determinadas organizações criminosas. Mas não é a atividade prioritária dela a investigação. Essa informação, em tese, deve ser passada para a Polícia Civil, que não acontece, tá? Eu sou servidor público, estou dentro da máquina do Estado, essa porra não acontece. Eu não estou na segurança pública não, tá? Eu estou na parte administrativa. Mas, tipo assim, o ponto fundamental, isso não acontece. A Polícia Civil não cabe patrulhamento ostensivo. Polícia Civil é investigação, cumprimento de mandato. Tudo bem? Então, a ideia da estrutura federal é essa. PRF é o quê? Patrulhamento ostensivo, repressão à criminalidade. Polícia Federal, investigação, cumprimento de mandato. Essa é a lógica, é a mesma lógica, guardadas as devidas proporções. Tudo bem? É óbvio que a PRF, por exemplo, no seu trabalho diário, ela tem informações, né, sobre narcotráfico, tráfico de droga, de armas, né, e uma série de atividades criminosas que, em tese, deve ser compartilhada com quem? Com a Polícia Federal. Tanto que, por exemplo, em Foz do Iguaçu, né, eu dou aula num curso que é em Cascavel, próximo de Foz do Iguaçu. Polícia Rodoviária Federal o tempo inteiro prende narcotraficante e leva para onde? Para a delegacia da Polícia Federal. Porque a Polícia Federal é que tem que lavrar o auto. Tudo bem? Outra questão. Inclusão da Guarda Municipal no aparato de segurança pública. Aí a gente vai trazer um outro tópico para a gente discutir isso. Essa é uma questão polêmica. Mas ela está em linha com aquilo que o Supremo acabou de decidir. As guardas municipais passam a ser consideradas parte do aparato de segurança pública. Elas sempre foram, né, no sentido de resguardar o patrimônio da cidade. Só que o Supremo agora entendeu que, como as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança pública, elas podem, por exemplo, dar voz de prisão, fazer prisão em flagrante, tudo bem? Fazer revista, né? Elas podem atuar na contenção de pequenos delitos, né? Elas podem atuar no patrulhamento ostensivo, no patrulhamento preventivo, né? Então, a ideia do Lewandowski é o quê? Já que isso já acontece e o Supremo já reconhece essa funcionalidade, eu vou trazer a Guarda Municipal para dentro do sistema e formalizo essa porra. Tudo bem? A gente vai ver que isso aqui tem uma vantagem. A Guarda Municipal conhece bem a cidade. Em tese, eu teria lá, abre aspas que eu vou falar, tá? Uma polícia comunitária, uma polícia de proximidade com o cidadão. Qual é o risco? A gente vai ver depois, né? Dessa guarda não estar preparada para executar a função. Sobretudo quando armada, porque o Supremo já autoriza que a Guarda Municipal seja armada. Tudo bem? Qual é o risco? Você não está preparado, não sei porque... Isso, a milícia... Eu não consigo falar essa palavra nunca. Puta que pariu. Milícia... E fala para mim, por favor.
Isso aí. Obrigado, querido. Né? Ele traduz. Então, tornar, né, a Guarda Municipal uma milícia armada. E ela pode ser cooptada pelos milicianos ou pelos narcotraficantes. Ter desvio de arma, aumento da violência causada pela Guarda Municipal, porque a galera não está preparada. Porque nego fala assim, mas a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, ou de Duque de Caxias, ou de Nova Iguaçu, funciona. Ok, mas eu tenho 5.570 municípios no Brasil. Eu não estou falando do Rio de Janeiro. O problema, às vezes, não é uma cidade grande que tem visibilidade na mídia. O problema é a cidade lá na puta que pariu, que não tem visibilidade na mídia e que o prefeito pode criar uma milícia própria dele. A guarda dele própria. Esse é o problema. Né? E não há acompanhamento de mídia para isso. Né? Então, além disso, a PEC cria o Conselho Nacional de Segurança Pública, que vai ter representante dos estados, do governo federal e dos municípios, inclusive da Guarda Municipal. Né? Cria o Fundo Nacional, né, de Segurança Pública e constitucionaliza o fundo, o que significa dizer que não vai poder haver cortes de recursos, né, por exemplo, em caso de necessidade. E aí cria uma corregedoria e uma ouvidoria. E aí tem uma resistência de parte da classe policial. Né? Eu não quero uma corregedoria e uma ouvidoria que não seja da instituição. Porque quando você tem uma corregedoria dentro da instituição, ela é leniente com os próprios policiais. Né? Não vou punir o cara que amanhã é meu colega de farda, que é meu colega de delegacia. Né? Agora, quando eu tenho uma corregedoria e uma ouvidoria que é de fora, em tese o cara não tem compromisso com você. Tudo bem? Bom, pergunta importante. E aí você tem que lembrar para fazer uma boa redação. Aspecto positivo. Integração nacional, ponto legal para você citar. Fortalecimento do federalismo cooperativo. Lembrando, o Brasil está entre os 5 países de maior extensão territorial do mundo. A gente não se toca nessa porra porque a gente já nasceu num país grande. Eu cito sempre para os meus alunos, né? Eu, alguns anos atrás, eu saí aqui do Rio de Janeiro e fui dar aula em Maceió. 3 horas e meia de voo. Se você sair de Portugal, 1h30 você está em Londres. 2 horas e meia você está em Frankfurt, na Alemanha. 2 horas de voo você está em Paris. Você entendeu? 3 horas e meia eu não saí do Brasil. Essa porra aqui é grande demais. Então, quando você integra, né, um sistema único, né, num país de dimensões continentais, a tendência é do sistema funcionar melhor. Fortalecimento desse federalismo, foco no crime organizado, resposta a uma criminalidade que ultrapassa a fronteira do país, financiamento garantido, porque o SUSP não vai poder mais ter contingenciamento de recursos, e participação da sociedade, pela corregedoria e ouvidoria independentes. Tudo bem? Transparência no processo e controle, né? Porque você cria um Conselho Nacional de Segurança Pública com participação da União, dos estados, né, dos municípios e por aí vai. Bom, quais são os argumentos dos opositores, né? O Ronaldo Caiado critica a PEC porque ele centraliza o controle. Ronaldo Caiado, lembrando, né? Ele diz o seguinte, olha, você está centralizando muito poder no governo federal. A minha polícia, tanto que ele fala assim mesmo, a minha polícia é a minha polícia. O cara não quer diretriz nacional na polícia dele. E aí, para mim, isso é um problema. Porque ele trata a polícia dele como polícia dele. Não é a polícia dele, a polícia é do governo do estado de Goiás. A polícia é pública, não é dele, né? Há um risco de politização, né? Porque daí o governo de ocasião, ao definir a política pública nacional, pode politizar, né, políticas estaduais. Há uma resistência de entidades policiais, tudo bem? Algumas entidades policiais se posicionam contra, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal não quer mudar de nome. Tudo bem, não quer a corregedoria independente, algumas polícias não querem ouvidoria independente, por aí vai. Então esses argumentos você pode utilizar na prova, tá? Qual é o estágio atual, né? Entrou no Congresso agora em abril de 2025 e agora vai passar pelas comissões, né? É um longo caminho, é uma discussão dura no Congresso, tudo bem? Lembrando que o Brasil ele vive uma bancada BBB, né? Que é a bala, boi, né, e Bíblia, né?
Então você tem uma bancada, né, do boi, que é do agro, uma bancada da bala e uma bancada da Bíblia, que é a galera que é mais ligada a movimentos religiosos. Então, tipo assim, é difícil tramitar isso, né, por todas essas etapas, né? Cada grupo tem um interesse muito distinto. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Bacana? Deu para entender de boa? Em tese, né, a Guarda Municipal ela deveria ser toda concursada. O que acontece no Brasil, e essa é uma questão que a gente já enfrenta há algum tempo, é que há uma tentativa, e a gente tem que estar muito atento enquanto sociedade, da reforma administrativa. Porque no Brasil, eu não sei se você percebeu isso, né? A gente vai de reforma em reforma e o cara vai prometendo que a cada reforma tudo irá mudar. Lembra do Temer, né? Se a gente fizer a reforma da trabalhista, vai ser criado 5 milhões de empregos. Ele fez a reforma trabalhista e o Brasil, no governo dele, perdeu 6 milhões. Aí no governo Bolsonaro, a gente fez a reforma da Previdência. A galera não se tocou ainda do que é a reforma da Previdência. Vai perceber daqui a 15, 20 anos, quando a geração começar a se aposentar. O tamanho do rombo, né, que vai gerar. Vou te citar só um para você. Antes, você se aposentava podendo descartar 20% dos menores salários. Porque no início da tua carreira, no início da nossa vida profissional, normalmente você recebe um salário muito pequeno, um salário pouquinho e tal. Então, para fins de cálculo, no final, quando você ia se aposentar, você poderia descartar os 20% dos salários menores para você ter a aposentadoria um pouquinho maior. Lembrando, 75% dos aposentados ganham um salário mínimo. Tudo bem? Na reforma que foi aprovada pelo nosso Congresso, tudo bem? Agora conta 100% da contribuição previdenciária. O resultado disso, eu vou dizer para você, o resultado disso é que você vai ter uma aposentadoria menor, porque ela agora passa a contar os 20% dos salários menores. E isso, claro, não é para a galera da elite, é para a galera que é pobre. Tudo bem? Vamos citar uma outra. Você só vai receber a tua aposentadoria integral se você tiver, no mínimo, 40 anos de contribuição. Ininterrupta. Contadas. O problema é que para você ter 40 anos de contribuição, né, você tem que ter começado a trabalhar muito cedo e você não pode ter informalidade. Porque se em algum momento da tua vida, né, você abriu um negócio, trabalhou por conta própria, ou trabalhou numa empresa que não era formalizada, ou não te formalizou, que é o caso de 44% dos brasileiros hoje, sem carteira assinada, você não vai completar os 40 anos. Que significa dizer que você não se aposenta com valor integral. Tudo bem? A galera não se tocou do tamanho do problema, entendeu? Vai se tocar lá na frente. Então, a galera vai de reforma em reforma sempre prometendo. Então, eu tinha um professor meu na UFRJ que ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, né? Só muda o chicote, o lombo é o mesmo. Tudo bem? Então, o que acontece, né? Agora, a pecha da vez, e o Hugo Mota da Câmara dos Deputados já falou essa porra essa semana, é a reforma administrativa. Porque o sonho dos caras é acabar com a estabilidade do servidor público. Esse é o sonho dos caras. Porque daí eu posso mandar o cara embora na hora que eu quiser. Posso citar uma para você, rápida, sem me adentrar? O prefeito de Duque de Caxias acabou de aprovar a contratação de professores sem ser por ser estatutário, mas por CLT. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que é possível você contratar servidor público, não mais por estatutário, mas por CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Tá? Os dois têm estabilidade, só que o CLT ele pode ser mandado embora. Entendeu? Prefeito de Caxias, acabou de aprovar essa porra. Não, essa é uma novidade. Ele vai contratar mesmo. Não é professor contratado. É concursado por CLT. Não, concurso público, porque o que acontece hoje é o seguinte, hoje você tem um contrato por tempo determinado. Então, por exemplo, Prefeitura de Nova Iguaçu, Prefeitura de Caxias, de outras cidades, contratam um professor por um tempo determinado, 1 ano, 2 anos, 3 anos, renovável. Isso não é, o cara não é concursado, ele não tem estabilidade. Você é contratado, eu posso mandar embora na hora que eu quiser, tá? Agora não, o que foi aprovado em Caxias é um concurso público que, em vez de você entrar como estatutária, tudo bem, você tem estabilidade, por exemplo, você vai entrar para a Polícia Federal.
Você vai ser parte técnica administrativa da Polícia Federal. Você tem estabilidade. Eu sou servidor público, tenho estabilidade. Eu só posso ser mandado embora com um devido processo legal. Perfeito? Agora, quando você entra como CLT, tudo bem? Você pode ser mandado embora a qualquer tempo, sob a justificativa, por exemplo, que as finanças públicas apresentam problemas. Que eu tenho déficit público, eu preciso mandar funcionários públicos embora para poder botar as contas do Estado em dia. Como essa empresa pública, né? Exatamente. Exatamente. Aí o cara vai falar assim, não, mas o Supremo já disse que só pode com um devido processo legal, blá, 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 mas os caras vão comendo pela beirada. A galera não percebe a estratégia, né? Eu avanço um pouquinho aqui hoje. Não, por enquanto só pode. Aí amanhã, não, agora já pode se as finanças públicas estiverem apertadas. Não, agora já pode. Entendeu? O cara ele vai avançando e num determinado momento o cara te manda embora na hora que ele quiser. Que é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. O Elon Musk entrou lá, né, no DOGE, né, que é o Departamento de Eficiência Governamental, e mandou 163 mil funcionários públicos embora. Por quê? Porque eu acho que está ineficiente, vou mandar embora. Percebe? Entendeu? Então, tipo assim, é preciso que você entenda que isso é uma estratégia, né? Isso é uma estratégia clara, né? Tudo bem até aqui? Bacana? Então, só voltando à tua pergunta, né? Guarda municipal, em tese, é só por concurso público, né? O que acontece muitas vezes, e isso é uma coisa que me causa, assim, muita indignação, é que o Ministério Público não fica atento a esse tipo de coisa, né? Porque, às vezes, o governante, ele alega do tipo assim, eu preciso contratar em caráter emergencial, porque... Não, peraí, olha só, né? Contrato emergencial é um contrato temporário. Agora, assim, você não pode ficar renovando essa porra 2, 3, 4, 5, 10 anos, 15 anos sem concurso. Eu vou te citar uma, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha a AGETRANSP, que é a Agência Reguladora de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, que desde que ela foi criada, 15 anos sem concurso. Aí quem fazia parte da AGETRANSP? Aí tem o vereador que indica o fulano, o deputado que indica o ciclano, aí todo mundo cargo comissionado. Entendeu? O cargo comissionado é um nome bonitinho no Estado do Rio de Janeiro, apadrinhamento político. Isso. Aí quando o Ministério Público acordou, do tipo assim, tem que ter concurso, porra. Você tem um órgão público. Ai, puta, nem lembrava, né? Vou fazer agora. Aí resolveram fazer. Tudo bem? Foi o primeiro concurso, 15 anos. Guarda Municipal, vamos lá? Bom, segundo tópico então, né? Armamento da Guarda Municipal. Outro tópico de segurança pública, né? Está em discussão, né, no parlamento, foi apresentado agora, a possibilidade de ampliação do armamento da Guarda Municipal, inclusive de fuzis. E aí, qual é a jogada? Qual é o desejo dos prefeitos? Vamos ser sinceros. É ter sua própria polícia, né? Para chamar de a minha polícia, né? Existe isso, né? É preciso que a gente tenha essa noção bastante clara. Mas vamos raciocinar aqui no que está se propondo. Está se propondo lá no Congresso Nacional, e aí, de novo, é a bancada da bala, por isso que eu falo, né? O BBB, né? É a galera do boi, que vai defender o agro, é a galera da Bíblia, que vai defender a pauta dos costumes, é a galera da bala, que vai defender, né, a segurança pública. Essa galera aqui está propondo, tudo bem, a ampliação do direito das guardas municipais armadas, tudo bem? Isso está em discussão lá no Congresso. Qual é o argumento que essa galera está utilizando? Que as guardas municipais já têm o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal de que elas fazem parte do aparato de segurança pública. De que a guarda municipal, e esse é o argumento verdadeiro, conhece bem a cidade, teoricamente já faz um patrulhamento ostensivo, abre aspas, um aparato de segurança, não vou chamar de polícia, mas é um aparato de segurança de proximidade, de comunidade, tudo bem? E que pode reforçar o papel da polícia militar numa atividade preventiva e de patrulhamento ostensivo. Em tese, ela poderia fazer a repressão a crimes de pequeno potencial ostensivo, de pequeno potencial ofensivo, como, por exemplo, roubo e furto, liberando a polícia militar para combate a crime de maior poder ofensivo. Então essa é a ideia fundamental.
Só que o argumento dos caras é o seguinte: a criminalidade hoje ela é extremamente violenta. E muitas vezes o guarda municipal ele tem que operar contra o criminoso que está armado. E isso coloca em risco a segurança do próprio guarda municipal. Que, vamos ser sinceros, é um argumento válido, né? Tudo bem, a gente pode questionar se em todas as situações é assim, não é? Mas é um argumento válido. Ok. Às vezes ele vai atuar contra o criminoso está armado e ele não. Essa é uma situação que coloca em risco a vida dele, né? Se vai ampliar o poder dele, você tem um problema de desproporcionalidade, né? Porque às vezes o criminoso está armado e ele não está armado, né? E aí, de novo, você está mudando a função da guarda. Se você está mudando a função da guarda, né, você tem uma questão de desproporcionalidade da capacidade de reação, porque o guarda municipal não estaria armado. Então haveria necessidade de você armar esse guarda municipal para que esse guarda municipal tivesse capacidade de reação. Tudo bem? E mais, tem uma questão fundamental. Embora o Supremo Tribunal Federal reconheça que as guardas municipais fazem parte do aparato de segurança pública, o Supremo não estendeu à guarda municipal o papel de polícia. Tudo bem? Aí você teria que mudar o status das guardas municipais, e isso tem implicações importantes, né? Porque se a guarda municipal ela passar a ter um papel de polícia, mesmo que ela não tenha esse nome, embora, por exemplo, o prefeito de São Paulo, né, o Nunes, já queria mudar o nome da Guarda Metropolitana de São Paulo para Polícia Civil, para Polícia Metropolitana de São Paulo. Ele já queria essa porra, porque eu quero ter minha polícia, né? Porque daí, porra, né, é minha, a polícia é minha, né, e tal. Então, há um desejo, né, dos prefeitos, sobretudo de grandes cidades, como Rio de Janeiro, como São Paulo, de ter minha própria polícia. Porque isso é poder, é preciso que a gente entenda que isso é poder, né? Então, o que acontece? Se eu vou alterar o status da guarda municipal, né, eu tenho que alterar a função dessa guarda municipal, que passaria a ter um status de polícia, mesmo que não fosse chamada de polícia, tá? Só que aí implica uma outra questão, que interessa aos guardas municipais. Se eu alterar o papel deles para de polícia, eu quero me aposentar como policial. Eu quero todas as vantagens como policial. Porque a Previdência Social, o regime próprio de Previdência Social, ele garante que o policial ele se aposente mais cedo. Entendeu? E aí as guardas municipais fazem pressão no parlamento, e a bancada da bala, obviamente, quer atender essa galera para ganhar voto, porque daí, tipo assim, se eu for reconhecido, né, como status de policial, eu tenho direito a quê? Aposentadoria especial. É igual o agente penal, que era o cara que era agente penal, virou policial penal. Todo mundo apoiou. Por quê? Porque agora, se eu sou policial, eu tenho direito de me aposentar mais cedo. Eu tenho direito a uma série de vantagens que todo policial tem. Inclusive o porte restrito de arma. Então, qual é a jogada? A Guarda Municipal quer isso, ela quer esse status. E ela pressiona para isso. Prefeito quer? Quer. Só que eu costumo argumentar o seguinte, é uma faca de dois gumes, né? Porque se você cria uma polícia municipal, abre aspas para esse termo polícia, você assume uma responsabilidade, né? Essa é uma proposta. Ela foi apresentada em maio, agora no Senado. Sendo sincero com você, grande chance de passar, porque a bancada da bala é forte, não é uma bancada pequena, tudo bem? E o que ela propõe, né? A inclusão na Constituição, não só da Guarda Municipal, mas dos agentes de trânsito como agentes de segurança pública. Então, a Guarda Municipal, de fato, teria o seu papel ampliado, poderia usar a arma de maneira ostensiva, para patrulhamento ostensivo, de proximidade, de comunidade, de repressão, né, de combate ao crime de pequeno poder ofensivo. E os agentes de trânsito teriam a capacidade de auxiliar as forças de segurança, tudo bem, inclusive em blitz, tudo bem,
para poder combater a criminalidade. Então, é claro, os agentes de trânsito são a favor da PEC, pressionam, né, porque eles querem fazer parte. Porque se eu incluir os agentes de trânsito como agentes de segurança pública, eles vão começar a pleitear aumento de salário, vantagens, né, e tal. Eles não são policiais, mas eles serão incluídos no aparato de segurança. O grande ponto é o seguinte, né, é que por proximidade funcional, vamos chamar assim, eu também acho que eles poderiam reclamar esses benefícios. Só que, sob o ponto de vista jurídico formal, eles não têm esse direito. Agora, se eu incluí-los na Constituição como aparato de segurança pública, aí eu ganho o status formal jurídico. Porque daí eu incluí, né, na Constituição que eu faço parte do aparato de segurança pública. Aí você tem, claro que não é definitivo, mas você tem um argumento do tipo assim, porra, mas você me incluiu na Constituição como sendo um elemento do aparato de segurança pública. Pode gerar até uma discussão constitucional. Claro, você pode gerar até um argumento constitucional para, por exemplo, uma questão de equivalência, né? Se, por exemplo, se o fulano faz parte do aparato de segurança, tem esse salário, por que eu não tenho? Né? Se ele tem esse benefício, se ele se aposenta mais cedo, por que eu não tenho? E aí o Supremo vai dirimir o conflito. Né? Se você incluir o cara na Constituição, você tem que equiparar. E aí o Supremo vai lá e vai equiparar. Vai, em algum momento vai dar esse ruim. Vai dar problema também. E aí é o que eu falo, é uma faca de dois gumes. Né? Então, guarda municipal poderia, segundo a PEC, ser chamada de polícia municipal, teria a função, né, de proteção dos bens, policiamento ostensivo, local e comunitário. Os agentes de trânsito ganham o status de segurança pública, não serão, obviamente, policiais, mas com a possibilidade de atuar em atividade de fiscalização e de segurança de trânsito em apoio às forças de segurança. Autonomia municipal, isso é um problemão, né? Porque os municípios poderiam definir as atribuições específicas da força. Aí, tipo assim, um município grande tem visibilidade, o Ministério Público acompanha, o Poder Judiciário tá lá. Agora, puta, aquele município Cripocó lá no interior de Pernambuco. Puta, bicho. Ninguém vai estar olhando para essa porra. Exatamente, fazer o que quiser. O aspecto acesso a recurso. Qual é o status, né? A PEC já foi aprovada em 2 turnos, tudo bem? No Senado, é o que eu falei. E agora foi para a Câmara. Então a chance dessa porra aqui ser aprovada é gigantesca, porque ela já foi aprovada no Senado. Aí é que eu falo, a bancada da bala consegue aprovar umas coisas assim, sem uma discussão muito ampla com a sociedade, né? Justificativa que você pode levar para a tua redação. Reforço na segurança local, pode gerar isso? Claro que pode, né? Outro, aumento da criminalidade justificaria a criação de uma guarda municipal armada. Claro, argumento válido, tudo bem? Pressão política também. Porra, eu quero ter minha própria polícia. Eduardo Paes é pré-candidatíssimo e se nada acontecer, temperatura e pressão, ganha o governo do estado fácil. Fácil. Tudo bem? Porque o governador do estado, inteligentemente, voltando para cá. Então, pressão política. Argumentos a favor, né? A guarda municipal teria mais agilidade na resposta. Em tese, né? Ela conhece mais a cidade, faria um patrulhamento, né, ostensivo, de proximidade, de comunidades e tal. Um fortalecimento institucional, né, desse papel da própria guarda. Quais são, né, em tese, o que os prefeitos argumentam, e ela questiona e eu também, é a capacitação profissional. O prefeito vai dizer o seguinte, ele já tem uma formação na área de segurança pública, o que eu preciso agora é só dar mais capacitação. Tudo bem? Questionável. Risco, né? Militarização das guardas municipais. Tudo bem? Milicianização. Olha, eu consegui, cara. 3 dias depois. Milicianização das guardas municipais. Cooptação pelo crime. Tudo bem? Porque, obviamente, esse guarda municipal está dentro das comunidades. Pode ser cooptado pela criminalidade de maneira relativamente fácil. Falta de inteligência e prevenção. Né? E aí você corre um risco gigantesco, né, com a aplicação desse tipo de atividade. Beleza? Tranquilo? Bacana?
Vamos sair da segurança pública, pelo amor de Deus, vamos para outro assunto, né? Bacana? Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Lembrando o seguinte, tá? Deixa eu dar uma palavrinha rápida para vocês, né? Aliás, mais do que uma palavrinha, né? A banca não se importa com o seu posicionamento político sobre o tema. Isso é irrelevante. Se você vai colocar um posicionamento à direita, à esquerda, ela não está interessada nisso. Ela está interessada se você conhece o tema e se você tem capacidade argumentativa sobre esse tema. É isso que ela está interessada. Então, assim, se você vai escrever pró ou contra, para ela é indiferente. Tudo bem? Então não se preocupe quanto a isso. O que ela quer saber é se você domina o tema. Não dá para colocar mentira. Que no Brasil a gente gosta de falar bonitinho, porque a gente gosta de americanizar as palavras, a gente usa fake news. Fake news é um nome bonitinho para aquilo que a minha avó chamava de mentira deslavada de gente sem vergonha na cara. Né? Vamos botar o nome correto, que daí fica legal, né? Não é fake news, é mentira. O nome dessa porra é mentira. Né? Então, assim, não dá para você mentir, não dá para dar argumento falacioso. Né? E também não dá para usar argumento verdadeiro fora do contexto. Porque às vezes eu pego assim, eu já trabalhei com uma professora de português, né, onde ela corrigia a parte gramatical e de estrutura e eu olhava a redação sob o ponto de vista do conteúdo. E aí quando eu corrigia, às vezes o aluno falava assim, pô, professor, mas eu utilizei um argumento válido, mas não é a proposta da redação. Porque daí se eu pergunto para você assim, qual é a cor da parede? Aí você fala assim, o céu é azul. Claro que o céu é azul. O argumento é verdadeiro, mas não foi perguntado sobre a cor do céu. Foi perguntado sobre a cor da parede. Então não adianta você usar o argumento correto para aquilo que não está sendo perguntado, que não está dentro do contexto da própria redação. Então isso a gente tem que estar atento. Então não dá para utilizar argumento falacioso, mentiroso, fake news, né, mentira. Não dá para utilizar afirmação verdadeira fora do contexto. Também não dá. Né? Não faz sentido. Ah, mas a afirmação é verdadeira. Ok. Né? Vaca muge, mas o cara está falando de caramujo, então não adianta. Vaca muge, mas o cara quer que fale de caramujo, então não adianta. O argumento está falacioso também. Outra questão importante, e aí é uma palavrinha bem rápida, né? É que a galera tem uma noção assim equivocada, que a galera fala assim, ah, mas a gente tem que ser neutro. Quem fala nisso tem um cérebro assim, desse tamaninho. Não tem neutralidade. Ninguém é neutro. Ninguém. Por que ninguém é neutro, professor? Né? Porque todos nós temos as nossas convicções éticas, morais, políticas, algumas pessoas religiosas, né? Convicções de visão de mundo. Ninguém é neutro. Absolutamente ninguém. Né? Quando a gente faz pesquisa, né, por exemplo, no campo da economia, né, quando você escolhe o objeto de estudo, escolhe a abordagem do objeto, escolhe a metodologia, já revela, tudo bem, aquilo que você tem como concepção de mundo. Uma vez foi muito engraçado, né, um colega meu virou assim, Alex, eu adoro as suas aulas assim porque você é neutro. Eu falei, cara, tu não assistiu aula minha não. Aí ele não assistiu, eu falei, não assistiu não. Ou tu assistiu, sei lá, com fone de ouvido, com música, porque assim, tudo que eu não sou é neutro. Então não se preocupe em tentar ser neutro, você não será na redação. Como eu não sou dando aula, né? Óbvio que o avaliador não tem que concordar com você, como você não tem que concordar comigo na minha aula. A gente só tem que pensar junto. Porque às vezes a discordância, aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande com isso, né? A discordância é de ideia, não é de pessoa. É claro que eu posso ter uma discordância de pessoa se eu entender que o outro é mau caráter. Agora, se eu parto do pressuposto que o outro não é mau caráter, a discordância é de ideia, não é de pessoa. Pô, se eu falar que o Fluminense é o melhor time do mundo, esse risinho dele ali foi péssimo. Foi péssima essa porra. A gente diverge, mas partindo do pressuposto que meu amigo é bom caráter, é só uma divergência entre amigos. Entendeu? Percebe? É só uma divergência entre amigos, né? Perfeito? Tudo bem? Esse ano a gente vai estar no Mundial. Então, olha lá, olha pra cá.
Essa risada que gera reprovação, né? Então, vamos lá, voltando para cá. Então, vamos falar a respeito de inflação, galera. Brincadeiras à parte, só para a gente descontrair. Então, né? Primeiro ponto importante aqui é a gente entender, né? E eu acho que uma parte da galera às vezes não entende, o que é inflação, né? Inflação, pessoal, não é aquele aumento pontual do nível de preço. Inflação é o aumento generalizado e sustentado do nível de preço. Ou seja, é quando a maioria dos preços da economia começa a subir e se mantém num patamar muito alto. Por que não é o aumento pontual do nível de preço? Vou tentar explicar bem rápido, sem me alongar. Vamos pegar, por exemplo, carne e leite, né? O Brasil é um país que cria o gado solto. O que significa dizer isso, né? Você solta o gado e ele vai à procura do alimento no pasto. O Brasil tem uma extensão territorial gigantesca. O Brasil é um país tropical, tem muito sol, muita chuva. Então eu solto o gado e ele que se vire, né? Não é o que acontece, por exemplo, na Europa, de clima temperado, onde, por exemplo, a temperatura cai muito, neva, então eu tenho que manter o gado confinado. Ele fica no estábulo e eu tenho que levar a comida até ele. Então o custo de produção na Europa é muito alto. Tudo bem? Então o que acontece? Aqui eu solto o gado. Só que o que acontece? Nessa época do ano agora, outono e inverno, chove menos, tem menos insolação, tem menos sol. Logo, né, tem menos pasto. Então o animal ele tem que andar mais para poder se alimentar. Resultado, quando ele anda, ele tem gasto calórico. Então ele demora mais para engordar e produz menos leite. Nessa época do ano, normalmente, mantida a temperatura e pressão, a carne aumenta e o leite aumenta de preço. Tudo bem? Quando chega no período do verão, mais sol e mais chuva, o pasto cresce. Pode observar mato na tua casa. Período do verão, a porra do mato cresce para tudo quanto é lado, porra, né? Tu corta a porra do mato, no dia seguinte a porra do mato tá lá de novo. Diabo cresce, né? Aí, o que acontece? Você solta o gado, ele se alimenta muito rapidamente, ele ganha mais peso, produz mais leite, a tendência do preço da carne e do leite é diminuir. Perfeito? Isso não é inflação. Inflação é o que a gente está vivendo agora. Quando você tem a maioria dos preços que está subindo, e ela se mantém num patamar muito alto. Perfeito? Então, o que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Uma inflação de alimentos. Tudo bem? O preço dos alimentos subiu e permanece num patamar alto. Não cai essa porra. Um ou outro alimento, às vezes, cai de preço, né? Mas ele se mantém alto, né? Ontem, por acaso, eu fui no supermercado, o preço do tomate, né, estava quase R$10. Porra, o Lula ia lançar o programa Meu Tomate Minha Vida. Porra, né? Que a gente vai usar qualquer coisa na pizza, né? Até caqui, qualquer porra vermelha, menos tomate. Porque, porra, 10 conto o quilo, tá que pariu, né? Porra, né? Me dá um tomate e parcela em 12 no cartão, né? Então, qual é a jogada? A pergunta que a gente se faz, e que os meus alunos sempre fazem, é o seguinte: professor, como é que pode o Brasil ser um dos maiores produtores de alimento do mundo e o preço dos alimentos está nessa porra? A primeira coisa que a galera faz é culpar o governo. A culpa é da porra do Lula. Ou a culpa é da porra do Bolsonaro. Eu vou dizer de antemão, nenhum dos dois. Nem do Bolsonaro e nem do Lula. E vou explicar por quê. E aqui é a linha argumentativa que você pode usar na prova. Tudo bem? Primeiro problema: clima desfavorável. A agricultura e a pecuária são dois setores que são altamente dependentes do clima. Se chover demais, chover de menos, cai uma geada, né, aumentou a temperatura, diminuiu a temperatura, né, muita insolação, pouca insolação, puta, você perde uma parte significativa, tudo bem, da safra. O que aconteceu? Fenômeno El Niño. Vamos explicar o que é. O fenômeno El Niño é o contrário do Laninha. O El Niño é o processo de aquecimento das águas superficiais do Pacífico Sul. Aí você fala assim, pô, mas a gente não é banhado pela porra do Pacífico, né? Mas o que acontece?
Quando as águas superficiais do oceano aquecem, ela muda a dinâmica das massas de ar na América do Sul e na área da Ásia. E aqui na América do Sul, quando ela muda essa dinâmica da massa de ar, você tem chuvas torrenciais no sul. Lembra que o Rio Grande do Sul inundou a porra toda? Tudo bem? E você tem seca, né, em parte do Nordeste. Então o fenômeno Laninha criou um problemão. Você teve seca em algumas áreas no sul, chuvas excessivas em outra, alguma chuva no norte e no nordeste, descontrolou a porra do clima inteiro. O Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água. 2 vezes. Ficou em outubro de 2024 e ficou no início desse ano. Tudo bem? O norte e nordeste teve um período de seca grave e depois chuva torrencial. Parte do sul do país viu o Rio Grande do Sul alagado e o Paraná no oeste do Paraná na seca. Então, tipo assim, ficou tudo louco. Oi? O centro-oeste também teve queimada no Pantanal, a porra toda. Então, quando você tem o fenômeno Laninha, que acontece no Pacífico Sul, lembrando que o Pacífico Sul banha a costa do Chile. Tudo bem? Aqui no Chile, na América do Sul. Então, ele altera a dinâmica de massas de ar, né, sobre o Brasil. Resultado, deu a louca no clima. Então você teve perda de safra. Lembra que a porra do arroz, quem é dona de casa lembra, que disparou a porra do arroz? O preço do arroz de 5 quilos estava R$19, de repente estava R$28,30. Por quê? O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz brasileiro. Com a inundação da porra toda, tudo bem, automaticamente você tem 2 movimentos, né? Primeiro, um movimento especulativo. Que o cara é malandro, né? Às vezes o cara já até colheu a produção, mas inundou o Rio Grande do Sul, vamos aproveitar para aumentar preço. Não fica pensando que o cara é patriota, do tipo assim, porra, vou vender o arroz legal porque eu já colhi, então o Rio Grande do Sul, né, inundou, mas eu não tenho nada a ver com porra nenhuma, vamos aproveitar para ganhar dinheiro. Foda-se o restante dos brasileiros. Tudo bem? A outra questão é que parte da produção se perdeu mesmo. Então, quando eu diminuo a oferta, é simples, né? Se a oferta ela é menor do que a demanda, o preço sobe. É o mercadinho do teu bairro, né? Você esqueceu de comprar o extrato de tomate, domingo, macarronada. Vai lá no mercadinho, R$12. Porra, que roubo! Então vai no Guarabara, 18 quilômetros longe da tua casa. Aí tu pensa, porra, não vale a pena, vou pagar o diabo dos R$12. Tu vai gastar de combustível para ir na porra do Guanabara e voltar, sai mais caro do que pagar 12 no mercadinho. Aí tu põe o nome do cara na macumba, mas paga os R$12. Tudo bem? Isso é a oferta menor que a demanda. Beleza? Primeira questão, clima desfavorável. Segundo ponto argumentativo, alta demanda interna. Por quê? O Brasil está com a menor taxa de desemprego desde 2014. A taxa de desemprego caiu. Tudo bem? Nós estamos com a menor taxa de desemprego desde 2014. Hoje, a taxa de desemprego no Brasil está na faixa de 6,4% da população economicamente ativa. Com mais pessoas empregadas, a renda subiu. A primeira coisa que a galera faz é o quê? Comer melhor, porra. Né? Final de semana já dá para comprar uma carne de melhor qualidade para a gente fazer uma festa. E aí o que acontece, né? Com o aumento da demanda, se eu tenho agora, né, uma demanda que é maior do que a oferta, o nível de preço sobe. Qual é a consequência do aumento da empregabilidade da renda, que é algo positivo? O preço da carne sobe. Tudo bem? Problema logístico, né? Custo de transporte. Aqui tem uma merda, tudo bem, que o Temer fez e que agora está difícil de desmontar. Ele atrelou, né, o valor do combustível da Petrobras ao preço internacional do petróleo. O tamanho da merda que os caras fazem, né? E depois quem paga é todo mundo. A Petrobras, durante o governo Temer,
passou a considerar o valor, né, do barril de petróleo de acordo com a cotação internacional. Resultado, quando o preço do barril do petróleo sobe, independente do custo da Petrobras, a Petrobras vai lá e aumenta o valor do óleo diesel. Só que aí tem um problema. 61% do transporte de carga no Brasil é modal rodoviário. Aumentou o diesel, aumenta custo de produção. Um abraço. Quem paga a conta? Você viu no espelho hoje de manhã. Tudo bem? Causa externa. Aí às vezes o aluno pergunta assim para mim, né? Professor, mas a gente é um dos maiores produtores de soja. Como é que pode o óleo de soja ter saído de 3,28 para 6,80? Ninguém entende essa porra, né? Então vamos entender agora. Imagine, você é sojicultor, produz soja. Você é capitalista. Você não está aqui para vender pelos lindos olhos dos consumidores. Você está pouco se lixando para essa porra. Tudo bem? Se você tem mercado externo, você vai receber em dólar, correto? Então faça um raciocínio rápido comigo. Lá em 2014, eu tinha mais ou menos R$ 3,80 para cada dólar. Perdão. Agora, sério, Ontem diminuiu, 5,60. Vamos lá. 5,60, mais ou menos. Então, olha só, me ajuda aqui. Vamos raciocinar rápido, tá? Em 2014, você tinha mais ou menos 3,80 para cada dólar, tá? Vamos imaginar que você vendesse 100 dólares de soja, porque todo o mercado internacional, ou quase todo, é realizado em dólar, tudo bem? Se você vendesse 100 dólares, você receberia R$380, tudo bem? Tranquilo até aqui? De lá para cá, eu tenho que agora, 2025, você tem ontem, com a queda do dólar, mais ou menos 5,60 para cada dólar. Tudo bem? Agora, se você vender os mesmos 100 dólares, você concorda comigo que você recebe 560? Sem fazer nada. Aí vem a pergunta. Para eu vender para o Brasil, eu quero o equivalente ao que eu receberia se eu vendesse para a China. Porque eu não estou aqui pelos lindos olhos dos brasileiros. Estou nessa porra aqui para ganhar dinheiro. Isso. Aí, vou te contar uma coisa. Se prepara. O Trump entrou numa guerra comercial, que a gente vai discutir hoje, com a China. Ele aplicou uma tarifa de 145% sobre a China devolveu com 125%. A gente vai discutir isso. Os chineses foram cirúrgicos, né? Onde é que eu posso danificar mais a economia americana? No agro. Porque o setor agro, né, é o setor mais reacionário nos Estados Unidos que vota no Trump. Tudo bem? Então o que ele fez? Ele aumentou as tarifas, sobretudo no agro. Então o setor do agro americano está em colapso. Tudo bem? E aí o que os chineses fizeram? A nota é essa. De janeiro até abril, a China aumentou 32% a compra de soja do Brasil. Os chineses fizeram um movimento rápido, né? Se nós estamos numa guerra comercial com os Estados Unidos e o produto que eu compro dos americanos é a soja, e agora eu quero punir o filho da puta dos americanos pela guerra comercial, quem é que mais vende soja pra gente? Brasil. O Brasil é um país confiável, não tem essa porra com os chineses, a gente tá pouco se lixando, né, que os caras têm o olhinho puxado. Vamos lá e vamos comprar dos brasileiros. De janeiro a abril, os caras aumentaram 32%. Agora raciocina comigo. Nós conseguimos aumentar 32% a safra de soja nesse curto período de tempo?
Não. Então raciocina comigo. Se a demanda é maior que a oferta, o que acontece com o preço? Sobe. Quem paga o preço? Você viu no espelho hoje de manhã. Porque para o sojicultor, ele ganhava 380, agora ele ganha 560. Ele está pouco se lixando para essa porra. Eu assisti também na televisão, mais ou menos o que aconteceu com os ovos, né? Que os Estados Unidos estavam tendo problema lá, e no Brasil, daí qualquer galinha que tu botar em teu quintal, isso. Aí aumentou o preço dos ovos. E a galera não entende. É o Lula, filho da puta. A galera não entende, tipo assim. Você teve a gripe aviária nos Estados Unidos. Que teve que abater milhares, né, de cabeças de ave. O Brasil está com problema de gripe aviária agora no sul do país também. Mas está controlado. Nos Estados Unidos foi muito maior. Então o que aconteceu? Eu tenho que abater as aves. Não há cura. Tem que abater as aves. Quando eu abato as aves, não tem a porra do ovo. Qual é o problema? Os americanos de manhã estão acostumados a comer a porra do ovo com bacon. Extremamente saudável. Pede uma porra do hambúrguer do McDonald's e completa com a porra, né, do milkshake. Então o que acontece? Faltou ovo. O ovo disparou no mercado. Quem vende ovo? O Brasil vende. Aí começou a importar ovo do Brasil. Aí o ovo no Brasil dispara. É o Lula, filho da puta. Entendeu? A galera não faz a conexão. E vamos ser sinceros, sendo muito sincero, para ser justo. Eu nem acho que a galera tem que saber disso, né? É que a gente tem que... A mídia, ela não se dá o trabalho de explicar para a população as causalidades disso, né? Porque se eu não tiver esse trabalho pedagógico de explicar, olha, aqui tem uma causalidade. Por que o ovo está aumentando, né? Se eu explicar, a galera entende. Mas se eu só falar, olha, o ovo aumentou de preço, e eu não explicar, a galera atribui tudo ao governo. Claro, porque a mídia não é neutra. Ninguém é neutro, né? Ninguém é neutro. O que a gente tem, eu sempre falo o seguinte para os meus alunos, né? Ninguém é neutro. O que a gente tem que analisar sempre é se o argumento ele é um argumento verdadeiro, se o argumento é um argumento legítimo, se esse argumento é um argumento válido. É verdadeiro? É legítimo? É válido? Porque às vezes o argumento ele não é verdadeiro. Às vezes o argumento é verdadeiro, mas ele não é legítimo. Não é completo. E às vezes ele não é válido, ele não é aceito. Eu não posso aceitar determinados posicionamentos. Percebe? Fala, querido. Claro. Claro, porque você tem uma alteração climática global que, ao alterar, né, a dinâmica do clima, ela altera, né, a possibilidade e a potencialidade de produção de alimentos. Só que, se você vai argumentar isso, é preciso lembrar. Você não pode citar, tipo assim, a alteração climática diminui a potencialidade de produção de alimento. Primeira pergunta do avaliador. Como? Se eu sou professor, estou avaliando a tua redação, eu quero que você me explique como essa porra. Isso, porque o que acontece, né? A demanda mundial de chocolate aumentou. E por que aumentou? Porque os chineses começaram a comer chocolate. Primeira questão. Na China, a sobremesa era apimentada. Era a tradição. Sobremesa, depois dos alimentos, era apimentada. Era uma sobremesa apimentada e não doce. Com a ocidentalização da China, lembrando, a China tem 1,4 bilhão de habitantes. 6 vezes a população brasileira. A galera tá reclamando de ônibus em Nova Iguaçu porque não pegou em Pequim. Essa porra. Então o que acontece? Quando os chineses se ocidentalizaram e começaram a comer chocolate, a demanda mundial por chocolate aumentou. Os maiores produtores de cacau do mundo estão no oeste da África. Tudo bem? Costa do Marfim, por aí vai. E aí você teve, né, a vassoura da bruxa, que é uma praga que também se abateu no recôncavo baiano, que é uma área produtora de cacau no Brasil, e você teve a alteração climática global, que diminuiu a produtividade de cacau. Mas aí você tem que explicar, tipo assim, alteração climática global, qual? O aumento da temperatura global afeta a produção de cacau. Ela garante menos produção de cacau. A planta não reage bem ao aumento da temperatura. Não, técnica não, mas você tem que explicar como.
Tá? Então, o dólar valorizado gerou o quê? Né? Uma situação em que, né, exportar ficou mais vantajoso, resultado, menos produtos no mercado interno, o preço sobe. Cenário global instável. Você tem uma guerra na Palestina, você tem uma guerra na Ucrânia, e aí, quando eu falo da guerra da Ucrânia, os meus alunos perguntam assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Só que o Brasil utiliza, como todo grande produtor mundial, fertilizante artificial, que é o NPK, o nitrogênio, potássio e fósforo. Qual é o problema? É que o Brasil importa 75% do NPK. E quem era o maior exportador mundial de NPK? A Ucrânia. A Ucrânia foi invadida pela Rússia. Com a guerra, ela não consegue exportar o que ela exportava antes. Aí todo mundo foi comprar de quem? Do Canadá, que é o segundo maior produtor. Só que o Canadá, óbvio, não tem capacidade, né, de aumentar a oferta de fertilizante da noite para o dia. E aí o preço do fertilizante triplicou. Com preço mais caro, o produtor brasileiro faz o quê? Repassa parte disso para o preço final. Quem paga a conta, você viu no espelho hoje de manhã. O que o Lula ou o Bolsonaro tem a ver com essa porra? Porra nenhuma. Tudo bem? O que você tem que lembrar, pessoal? Que a inflação de alimentos, ela prejudica sobretudo quem? A população mais pobre. Porque a população mais pobre é aquela que gasta o maior percentual da sua renda com o alimento, né? E é por isso que às vezes a popularidade do governo cai. Porque a população sente na pele, né, que ela não está conseguindo, embora o desemprego tenha caído, a renda tenha aumentado, porra, mas está tudo caro no supermercado. Azeite, meu filho, virou coisa de cofre, né? O supermercado mantém o azeite dentro do cofre e só abre com senha, né? Café, porra, né? Sacou? Então esse tipo de coisa virou uma situação complexa. O que o governo tem feito para solucionar o problema e pode ser uma linha argumentativa? Zerou os impostos de importação para arroz, milho, carne e café. Só que tem um lapso temporal. Tudo bem? Você zera o imposto para tornar a importação mais barata e tentar aumentar a oferta para cair preço. Só que tem um lapso, isso não é automático, né? Vamos supor, o importador brasileiro vai importar café da Colômbia. Ele precisa entrar em contato com o produtor colombiano. Você tem café, quanto de café, qual é o seu preço, quando você pode embarcar, quantas toneladas, né? Até o café chegar no Brasil, você moer, empacotar, chegar na porra do supermercado, 4, 5 meses. Zerou os impostos de importação, reforçou os toques reguladores da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, né? Negociou um ICMS menor com os estados, né? Porque o estado, se eles diminuir o ICMS, o produto fica mais barato, e ampliou o apoio do Plano Safra. Esse ano, o Banco do Brasil liberou 450 bilhões de reais, 176 bilhões só para pequenos produtores rurais, para a galera poder aumentar a produção. Porque eu não sei se vocês sabem, no Brasil a gente tem um equívoco, né? Por que 176 bilhões só para o pequeno produtor? Eu não sei se vocês sabem que quem produz a maioria dos itens da cesta básica brasileira é o pequeno produtor. Arroz, feijão, milho, mandioca, tudo isso quem produz é a pequena propriedade rural. O grande proprietário rural, o agronegócio, aquela galera que manda, tem trator de 450 mil, essa galera é mercado externo. É soja, milho, algodão, é tudo para o mercado externo. Essa galera não está interessada em produzir para o mercado interno, porque no mercado externo o cara ganha em dólar. Tudo bem? Agora, o que eu quero mostrar para você? Governo Bolsonaro em azul, Lula em vermelho. O que você observa no gráfico? A inflação de alimentos no governo Bolsonaro foi muito maior do que no governo Lula. E ninguém falava nada. Você entendeu o poder da mídia? E eu não estou dizendo que o governo Bolsonaro, já repito o que eu falei, o governo Bolsonaro não é culpado, como o governo Lula também não é. Nenhum dos dois são. Eu só quero mostrar o seguinte, que a inflação durante o governo Bolsonaro de alimentos foi de 46%, enquanto que no governo Lula está em 10%. Um quarto. Mas a mídia o tempo inteiro bate na inflação de alimentos durante o governo Lula e não falou nada do governo Bolsonaro. O que mostra que a mídia não é neutra.
Claro, óbvio. Percebe? Então, tipo assim, nenhum dos dois governos foi responsável pela inflação de alimentos, né? Independente do posicionamento político. Nenhum dos dois foi responsável. Mas a mídia bate num governo e não bate no outro. Gente, vamos fazer o nosso intervalo pro café?